rolou vídeo, foto, stories, qualquer coisa mostrando na minha casa, sempre vem a pergunta. Nina, a Nia pode riscar as paredes? Pode. E eu vou te dizer, não é só ela que risca por aqui, viu? Bom, vamos começar hoje a falar sobre grafite, pichação e as paredes de casa. Oi! Bem-vinda, bem-vindo! Você está no Ortografismos, essa é a Nini! O vídeo de hoje é sobre um artista muito especial e sobre riscar parede. Sim, você ouviu certo. Pintar parede, sim. Riscar, grafite. Né, Nini? Sim, papai. Aham, tá bom. Sim, papai. É. Fica até o final que eu vou te mostrar um artista muito especial, duas grandes artistas que você vai adorar. Não, deixa eu chamar o papai. Mozão! Promessa minha, desde quando eu era criança e nem imaginava que eu ia ter uma neném. Eu sempre queria pintar as paredes lá da casa dos meus pais, sempre queria desenhar as paredes, escrever. Quando eu tava aprendendo a escrever, eu queria escrever tudo na parede e eu não podia. Então, quando eu era criança, eu tinha prometido pra mim mesma que quando eu tivesse filhos, eles iam poder riscar as paredes da minha casa. Então, desde que a gente se entende por gente, nós, seres humanos, riscamos as paredes. Isso na pré-escrita, que era chamada de pré-história, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito Antigo, no Renascimento, enfim, na Idade Média, nós sempre riscamos as paredes. O engraçado é que a gente risca as paredes há muito tempo, em várias sociedades, em vários tempos diferentes, por motivos também completamente diferentes. E a gente continua pintando parede hoje em dia. Bom, estudos apontam que na pré-escrita o homem riscava... as pessoas, os seres humanos, riscavam as paredes, né, Nini? Porque eles queriam se expressar e se identificar, né? E principalmente por motivos místicos. Diziam que que você ia capturar um bicho. Você vai pegar lá? Tá bom. Por motivos místicos. Tem pesquisas que indicam que quando as pessoas pintavam alguma coisa nas paredes das cavernas, elas estavam tentando capturar aquele animal, capturar aquela coisa. No Antigo Egito, quando o faraó morria, então era costume fazer o túmulo dele, né, sua pirâmide, seu mausoléu, e nas paredes desse mausoléu pintar a história desse faraó, contando quando ele fosse retornar à vida, né, entendia-se que ele ia retornar no próprio corpo, enfim, e aí quando ele fosse retornar à vida, ele soubesse sua história. Já na Roma Antiga, a gente tem os chamados grafitos. Pegou a referência? Pois bem, os grafitos eram os grafitos eram inscrições romanas, né, sobre os posicionamentos políticos daquela pessoa, ficavam na frente das casas. Outro exemplo disso é o povo Ndebele, na África do Sul, de onde vem a artista Esther Malangu. Eles fazem também na frente das suas casas pinturas com seus grafismos. Não são posicionamentos políticos como na Roma Antiga, mas trazem a identidade desse povo, né? Todo mundo reconheceu o povo Ndebele pela sua pintura. Vale lembrar assim, que a gente tem um conceito muito ocidental de arte que serve para ser apreciada. E até então eu falei de posicionamentos místicos, políticos, de identidade, né? Então, agora, quando a gente chega na Idade Média, no Renascimento, principalmente no Renascimento, a gente tem uma arte voltada para apreciação. Sabendo que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, então a Igreja Católica decidiu apostar nas imagens, né? Como contar as histórias bíblicas? Através das imagens, chamando artistas para pintar suas paredes dos seus conventos, das suas capelas, como é o caso da Capela Sistina, pintada por Michelangelo. Essas paredes, o teto, né, no caso da Capela Sistina, contava as histórias da Bíblia para que os fiéis da Igreja Católica fossem catequizados, ou seja, educados através dessas imagens para suas crenças. A gente tem também uns artistas muralistas no México, bastante conhecido, foi o Diego Rivera, e ele pintava a Revolução Mexicana nas paredes, para também educar o povo para isso, né? A arte foi muito usada, inclusive, para essa questão de educar o povo, né? Que é
seria mais fácil, mais rápido, enfim, você ler uma imagem do que você ler um texto, né? Mais que a questão da alfabetização do povo, enfim. A gente continua pintando parede, né? A gente tá aí com grafite e a pichação, por exemplo. A menina vai dizer que a grafite e pichação é arte? Todo o resto era... Se todo o resto pode ser considerado arte primitiva, arte egípcia, arte romana, da Roma Antiga, por que grafite e pichação não poderiam? Ah, porque é feio, né? E quem disse que a arte é para ser bonita? Aliás, escreve isso aí. Arte não precisa ser bonita. Toda arte um dia incomodou. Os impressionistas incomodaram, os modernistas incomodaram, a arte contemporânea incomoda. Toda arte um dia incomodou. Porque é isso que ela traz o desconforto, né? Você leva você a uma zona de desconforto para que você consiga pensar sobre você, sobre todo o resto, né? A questão da apreciação, ela só te toca quando ela é diferente do que você vê cotidianamente. O grafite e a pichação são exemplos de arte urbana, ou seja, uma arte que está presente nas cidades e que se posiciona politicamente com relação à cidade, com relação ao espaço urbano. Feitas para a cidade e são feitas por causa da cidade, pelas próprias questões da cidade. Uma vez eu li uma frase da MST que dizia assim: malditas sejam todas as cercas. E eu fiquei pensando muito nisso com relação aos muros, né? Porque a gente tem muito muro nas cidades e muros que dizem se você pode, quem pode entrar e quem fica do lado de fora, né? Isso eu não tô falando do muro da sua casa, dos muros de instituições públicas, dos muros de jardins, dos muros de parques, dos muros em geral. Fiquei pensando quantos muros são agressivos, né? Casas e prédios vazios, enquanto tem tanta gente dormindo na rua, enquanto tem tanta gente sem teto nas cidades. Que é um problema especialmente urbano. Em 2008, a Bienal de São Paulo foi invadida, ocupada por pichadores no seu espaço vazio. Ela levantou essa questão de quem seriam os artistas que poderiam ultrapassar aquele muro. Quem são os artistas que são convidados a entrar, passar o muro da Bienal de São Paulo, expor na Bienal de São Paulo? E quem são os artistas que tem que ficar de fora? Quem são as pessoas que produzem que tem que ficar de fora? Por que são chamadas determinadas pessoas para dentro como artes, como artistas? E por que determinadas pessoas que produzem, por exemplo, pichação, têm que ficar de fora da Bienal de São Paulo? Então, no dia da abertura da Bienal de São Paulo, 40, 50 pichadores se reuniram para ocupar um andar vazio. Era chamada Bienal do Vazio, tinha um andar inteiro sem exposição. Então, entende-se que, bom, já que ninguém ocupou aquilo ali, a gente pode ocupar com a nossa arte. Uma outra questão levantada seja também quem são os artistas bons o suficiente para que passem esses muros da Bienal. O que esses artistas estão produzindo? Por que os artistas que produzem outras coisas não podem se colocar lá dentro também? Existe um senso comum que diz que grafite e pichação são diferentes porque um pede permissão e o outro não. Não é verdade, e eu vou te dizer, a diferença vai muito além da permissão. Inclusive, ela vai tão além que às vezes ela se dissipa e a gente não consegue diferenciar o que é um e o que é outro. E essa é uma diferença bastante brasileira. A gente tem no grafite uma imagem mais de ilustração, uma imagem assim, de que ele vai mostrar um desenho, ele é uma coisa mais figurativa, enfim, mais colorida. E na pichação, uma imagem mais voltada para a poesia concreta. Uma imagem onde a sua tipografia importa, a forma visual importa, você se coloca como uma poesia dentro de um espaço específico, né? E eu acredito muito que a pichação seja isso, né? Ela se relaciona muito com o espaço como uma poesia concreta, enquanto o grafite se coloca como uma ilustração. Mas essa é uma diferença muito brasileira, né? Onde a gente vale lembrar que em muitos países do mundo, grafite é grafite. Grafite, pichação, é tudo a mesma coisa e todos são criminalizados. Um dos maiores artistas que a gente tem de arte urbana, que é o Banksy, ele tem mandato de prisão expedido em mais de 80 países. Então, você vê que tem mais de 80 países onde o grafite que o Banksy faz, que na verdade são stencils, enfim, ele é considerado crime do mesmo jeito, sendo tipografia ou não. Outra coisa que é bastante comum entre esses dois, grafite, pichação, enfim, é que ambos eles se colocam politicamente, esteticamente na cidade. São linguagens artísticas que se colocam contra as artes de elite,
né? As artes consagradas. A elite determina o que é arte para ela e coloca essa arte dentro do museu, dentro de uma bienal, enfim, a serviço da sua apreciação. E aí o povo fica muito à mercê dessa determinação. E e a arte ela é uma expressão humana, você necessita de arte, né? Você tem arte em todos os tempos, em todos os momentos históricos, em todos os povos. Então, como é que você vai se expressar? Você vai sempre pedir permissão para a elite para que se expresse? Não, então as pessoas começam a se colocar também nos espaços públicos. A questão urbana, ela traz uma estética muito diferente dos espaços rurais, por exemplo. Ela traz a questão de ocupação, de estar próximo ao outro, do outro estar sempre em conflito com você, né? Dos atritos constantes do passado, dos carros, da poluição sonora, visual, enfim. E isso tudo influencia na arte urbana. São posicionamentos políticos, não tem como fazer arte urbana sem ter um posicionamento político, né? Então, quando você quando você se coloca politicamente, esteticamente na cidade, você incomoda essas elites. Elas são linguagens marginais. Quando a elite raramente as consome, também serve de espetacularização. Só um tipo X ou outro de grafite que é consumido. E aí você continua a colocar à margem alguns artistas. Com relação às questões políticas, a gente pode ver, por exemplo, que a lei que criminaliza o grafite, a pichação no Brasil, ela é da época da redemocratização. Ela é de uma época onde você pichar era proibido por causa da ditadura militar, né? Porque esse povo se colocava contra aquele governo se expressando dessas maneiras, né? Através da arte urbana, através da arte em geral. O Banksy, que eu citei aqui, ele também tem essas questões nos grafites dele, né? Não são necessariamente bonitos, mas eles incomodam. Então, por exemplo, nesse grafite que vocês estão vendo, a gente tem uma menina correndo, né, do Napalm, na Guerra do Vietnã, e essa foto é real. E aí ele transformou a foto como se ela estivesse de mãos dadas com o Donald McDonald e o Mickey Mouse, né? O Ronald McDonald e o Mickey Mouse. Enfim, e aí ele coloca esse posicionamento político com relação às grandes empresas estadunidenses que financiaram a guerra e destruição do Vietnã e de tantos outros países. Gostar ou não é pessoal, e às vezes nada tem a ver com o fato de ser bonito. Muitas vezes é uma coisa que te questiona, que te leva a pensar, que te incomoda, que te deixa pensando naquela coisa por vários dias, né? Te leva a reflexões. Mas a arte urbana na cidade, né? Enfim, entendi. Mas ela é sempre na rua, né? O que a gente pode fazer arte urbana quando a gente está em quarentena, isolamento social? Dei o exemplo do Banksy, né? Pois vê só essa obra que ele fez no banheiro da casa dele. Suposto banheiro da casa dele, porque vale lembrar que ninguém sabe quem é o Banksy ainda, né? Pois eu vou te falar das duas grandes artistas que eu te prometi. Elas é a Cláudia Sampaio, que fez desenhos e intervenções na própria casa. Ela transformou a casa onde que ela habitava numa casa em intervenção. Então você vê colagens de objetos, você vê escritas, você vê desenhos, você vê, enfim, interferências várias nas paredes, de maneira que ela coloca ela se expressa dentro dessa casa, como se ela habitasse a própria obra, né? A maior obra que ela fez. A Casa Intervenção abre para visitação 2 vezes no ano, mais ou menos, quando a Cláudia decide mostrar as suas intervenções, né, na casa. Mas isso não impede pedaços da casa terem sido colocados em exposição na Europa e em outras cidades do Brasil. Como eu disse, quando eu era criança, eu pintava as paredes numa forma de me colocar, né? De colocar os meus aprendizados ali, de expor o meu aprendizado. Eu me lembro de uma história que meu irmão estava escrevendo o próprio nome, né? E na mesa, e ele percebeu que ele podia ser pego, então ele começou a escrever o nome do outro irmão da gente. E aí eu fiquei muito pensando nisso agora na fase adulta, né, materna, enfim, de que ele se preocupou em ser pego, mas quando na verdade ele estava lá expressando uma coisa que ele estava aprendendo. Quando a gente foi ter a Nia, eu e a Kira, o maridão, a gente combinou que as paredes seriam livres, né, e assim foi, parede, chão, porta, enfim, tudo muito livre, para que a Nia pudesse se expressar à vontade.
E vale lembrar que nós dois também pintamos nas paredes, né? Aqui em casa a gente tem desenhos do Akira na parede, a gente tem os meus desenhos na parede. Eu mesma já pintei paredes em vários outros momentos, né? Como com grafite, com amigas, enfim, com coletivo. Fiz parte do coletivo Ponto, faço parte do coletivo Aparecidos Políticos, ambos com intervenção urbana. Então, a intervenção urbana, as paredes, elas estão sempre muito na nossa vivência enquanto artistas, né? Então, quando a Nia começou a pintar as paredes ficaram muito livres para ela, assim, para ela experimentar todo tipo de material. Nina, então quer dizer que você acha bonita essas paredes pichadas dentro de casa? Cara, já te disse, não tem a ver com ser bonito ou não. Tem a ver com a experimentação, com a vivência proporcionada para essa criança. Eu acho muito lindo quando a Nia se expressa na parede. Eu acho legal, assim, que as paredes, elas passam, sabe? A gente pinta a parede de novo, a gente muda de casa, a gente coloca um móvel, muda o móvel de lugar, ele tapa um desenho na parede, tudo isso passa. É efêmero, tal qual a arte urbana é efêmero. Ou seja, em algum momento isso vai passar. Em algum momento alguém vai pintar por cima, aquilo não vai durar para sempre, né? E sabe uma outra coisa que passa e não dura para sempre? Essa fase de aprendizado do seu filho, da sua filha, da sua criança. Essa fase vai passar e você vai querer ter deixado, permitido que ele se expressasse mais. Então, assim, você está dizendo que minhas crianças vão pintar minhas paredes? Bom, isso cabe a você, é pessoal. O que eu tô dizendo, assim, se eu posso te dar uma sugestão, deixa pintar as paredes do banheiro, que é fácil de lavar. Deixa uma parede específica para sua criança, para que ela possa pintar. Deixa uma maneiras, assim, por exemplo, pintar o chão, né, que é fácil, você passa o pano e sai, enfim. O que eu digo é que eu não quero que isso passe sem que a gente tenha explorado, sabe? Sem que eu tenha permitido à minha filha essas vivências. Vou mostrar pra vocês a segunda artista que eu prometi. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz o que você achou sobre esse vídeo, o que você quer saber mais, o que você quer ver mais sobre arte urbana, enfim. Deixe seu feedback, que é muito importante para que eu possa aprender mais sobre a edição, sobre como eu tô falando, enfim. Tudo muito importante para mim, para que eu possa fazer vídeos melhores. Vamos conhecer agora as obras da artista que eu prometi mostrar para vocês. Com vocês, Nia Sanoki e as suas paredes fabulosas. Dizer, Nini, que você pode riscar as paredes de casa? Pode! Não.